passando em dificuldade com mensagens nem primárias, direcionadas, né? Sabe que tem uma certa dificuldade, e por causa do nosso último tema aqui, que está aqui no nosso povo, eu quero estar com os irmãos o nosso tema desse que nós estamos falando. Vamos lá? Somente deu glória. Somente a Deus glória. Somente a Deus glória. Ou só lhe deu glória. Nós vamos ver 5 frases em latim, né? São 5 frases em latim. Só lhe deu glória. Mas a minha esposa tentando me convencer, eu falei assim: fala sobre Tamar. E Tamar é um personagem bem interessante na palavra de Deus, mas conversando com Deus, ele falou sobre 3 mulheres que não é Tamar. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre 3 mães extraordinárias, 3 mães espetaculares, mães fora do comum, mães que quebraram os paradigmas da realidade e da nossa atualidade. Eu quero convidá-los a ler a sua Bíblia, ler aí a palavra de Deus, em Salmos 127. Salmos 127, o verso 3. Salmos 127, o verso 3. Amém? O Medene gosta desses salmos aí, né? Está ali. Ele gosta desses salmos. 127, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Estava a pensar nesse texto e nas mães que vou estar na sequência da nossa mensagem essa noite, naquilo que tem a mentalidade de se levantar na nossa geração. A nossa geração parece que a maternidade tornou-se algo estranho, algo anormal. Quando se vê uma mulher com mais de um filho, 2 filhos, 3 filhos, assim, nossa, isso tudo. 3 filhos? Para que estande menino? Parece algo absurdo. Ter um filho no ponto 2 já está no limite. Parece algo absurdo passar de 2 filhos. Vocês observam que a mãe que tem mais de 2 filhos, quando procura para você, tem quantos filhos? Fala assim, 3. 3? Essa é a expressão. Quando nós voltamos no passado, os tempos bíblicos, o ideal de uma família era muitos filhos. Muitos filhos. Esse texto ele fala sobre uma videira frutífera, os filhos são como um rebento ao redor da sua mesa. A palavra de Deus fala que aquela família que é grande, tem muitos filhos, não será envergonhada quando ele pleitear contra o seu adversário. Ou seja, quando o cara tinha uma luta ou uma questão para ser defendida, quando ele chegava ali em seus 20 filhos ao seu redor, o adversário já pisava atrás. O negócio aí é diferente. Não podemos enfrentar essa família com o negócio aí. O cara está cheio de filhos. Então precisamos pensar e repensar a situação. Só que os tempos mudaram. A situação mudaram. Mas parece que também com essa mudança de tempo, algumas verdades foram abandonadas, foram deixadas de lado, foram desprezadas. Aquilo que outrora era a bênção de Deus, que era um galardão dado pelo Senhor, parece que tornou maldição. Parece que tornou um alejo, uma doença, uma esquizofrenia, algo estranho, anormal. Nós estamos vivendo uma geração que aquilo que é certo tem sido colocado
relegado a errado, a desprezado. Estamos vivendo uma geração onde os valores têm sido perdidos. Eu quero pensar com os irmãos o que aconteceu no decorrer de várias gerações, com gerações que perderam seus valores, gerações que perderam as suas diretrizes, que perderam a orientação, deixaram de lado a base do ensino, sobretudo da palavra de Deus, e o que Deus fez para resgatar, para restaurar a sociedade. Nós vamos voltar lá para Juízes, capítulo 13. Eu quero falar isso para a primeira mãe. Juízes, capítulo 13. Está na época dos juízes. Juízes 13. Eu não vou falar a história do juiz em si, mas eu quero falar sobre a chegada desse homem que vai tornar-se juiz. Juízes 13, do versículo 1 ao 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoa, cuja mulher era estéril e não podia e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa impura. Verso 5: porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aqui é uma visita a uma mulher que era estéril. Não fala o nome dela, cita o nome do esposo e a linhagem, Manoa. E o anjo visita a mulher e diz que ela vai ter um filho, e aqui tem alguns critérios para esta mulher. No versículo 4 ele escreve que ela deve guardar, ela deve se guardar. Era um requisito para o povo de Israel de pureza, se guardar de comida impuro, e para a mulher grávida de bebida fermentada ou de bebida que contesse álcool. Ela devia se seguir os padrões, os parâmetros de Deus. Mas por que tudo isso? Essa mulher deveria capacitar, ensinar um homem que iria livrar o povo de Israel da escravidão, do sofrimento. Ele precisava ter padrões, parâmetros determinados, definidos por Deus. E os padrões começavam com a sua mãe, com aquela que o conceberia. Era um milagre, primeiro, a concepção daquele menino. Aquela mulher estéril, Deus o torna mãe e fala: este menino, aquele que tu vai gerar, ele vai livrar o meu povo, ele vai governar, aliás, ele vai trazer direcionamento deste povo. Esta mulher, a mulher de Manoa, foi a mãe de Sansão. Sansão diz que ele era um nazireu, ou seja, um consagrado, um separado para Deus. Meus queridos irmãos, mas lembre que aquele povo estava debaixo de escravidão, e agora aquela mulher que era estéril teria um filho que estaria na frente, seria à frente do povo. Não era dentro de uma parede ou de um quarto com ar-condicionado, comandando pelas câmeras, não. Ele estaria no campo de batalha, na frente, recebendo o chumbo grosso. Ele estaria direcionando, conduzindo o povo de Israel naquela situação difícil. Hasta a história do povo de Deus, e toda a história do povo de Deus, quando Deus quer livrar uma nação, quando Deus quer tratar com uma nação, Ele levanta uma mãe. Ele levanta uma mãe que é consagrada a Deus, uma mãe que se prostra do Senhor, uma mãe que ora e que cria o seu filho para Deus. É notório em toda a história do povo de Deus
quando a gente olha e vê os grandes feitos de Deus, quando o povo de Deus está na miséria, na escravidão, antes de ele levantar um grande homem, ele levanta uma mãe. Uma mãe que trabalha no secreto. Uma mãe que luta no secreto. Uma mãe que está disposta a entregar o seu filho a situações adversas, a ensiná-lo a viver de forma honrosa e a viver para Deus. E todos os homens que viveram para Deus tiveram vidas difíceis. Vidas difíceis. Todos os homens que viveram uma vida consagrada para Deus tiveram vida difíceis. No tempo moderno, é que os homens de Deus estão querendo viver aí na sombra e água fresca. A gente olha para trás aí na história da igreja, todos os grandes homens de Deus, que viveram para a glória de Deus, viveram em grandes sofrimentos, em grandes e constantes batalhas. Mas estes homens, eles foram forjados no altar do Senhor pelas suas mãos. Sansão, quando a mulher de Manoa é visitada pelo anjo, que ela recebe essa notícia, ela está sozinha. Depois Manoa fala assim: quando o anjo aparecer novamente a ti, me chama para nós conversar com ele. E ele aparece novamente, ela está sozinha de novo, e ela chama Manoa. E eles procuram como deve ser criada essa criança, como devemos educá-la, como devemos ensinar. E a palavra é segundo a lei do Senhor. Segundo a lei do Senhor. A segunda mãe está em 1 Samuel capítulo 1, do verso 9 a 11. Essa também é muito conhecida. 1 Samuel capítulo 1, do verso 9 ao 11. A era dos juízes. Deus levantava um grande juiz, ele livrava o povo de Deus, quando aquele juiz morria, o povo se perdia novamente. Deus levantava outro, e assim sucessivamente. Aí vem esse daqui, um homem extraordinário. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 ao 11. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, seria também um nazireu de Deus. Esta mulher, Ana, uma mulher atribulada de coração, uma mulher de agonia, de dor, de sofrimento, também era estéril como a mulher de Manoa. Deus é um Deus extraordinário. Ele pega os impossíveis e fala assim: eu sou Deus. Ana, o seu esposo, tinha duas esposas. Naquela cultura, era permitido o homem, se a mulher fosse estéril, ele ter uma outra esposa para ter descendente. E Ana era estéril. E a esposa Elcana, esposo de Ana, tinha uma outra esposa, chamada Penina. Penina tinha mulher fértil, teve vários filhos. Diz que Penina a irritava. Penina a humilhava, e aí Ana sofria pelo fato de não ter filho, e a sua rival a irritava excessivamente. Olha o que Ana fala, diz que ela levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amargura de alma, uma mulher profundamente amargurada, uma mulher no seu íntimo triste, ferido, uma mulher que trazia sobre os seus ombros o peso da amargura, do desprezo,
Uma mulher que trazia sobre os seus ombros a aflição constante do fato de não ter filho, e ainda tinha uma rival que a irritava excessivamente. E ela clama ao Senhor. Mas é esquisito o pedido que Ana faz. Ela fala: se tu me consideres ouvido, eu te darei novamente. Ou seja, como é que ela acabou de botar de volta? Ela entendia que aquele presente seria muito mais valioso nas mãos do Senhor. O Senhor concede a Ana que ela tenha um filho. Terminou a festa, Ana foi embora com seu marido e ela engravidou-se. E teve um filho, deu-lhe o nome de Samuel. Um dos maiores profeta em Israel. Um dos maiores. Ungiu 2 reis. Os 2 primeiros reis de Israel foram ungidos por Samuel. Quando Ana teve esse menino, quando ela desmamou, ela preparou e falou ao seu marido: vamos ao templo, tem que deixar o menino lá, entregar o menino lá em Siló, para que viva lá. E esse voto que eu fiz ao Senhor. Ele será um nazireu separado, consagrado, separado totalmente para Deus. Ana leva esse menino, entrega e deixa lá no templo, e o deixa lá vivendo com Eli. Os filhos de Eli eram maus, que eram sacerdotes e não temiam a Deus, e Deus o matou. E Deus nem matou Eli porque era negligente, e Samuel tornou-se um grande profeta, e ele dirigiu o povo de Israel por um longo tempo. Ana percebe que Ana mostra ela orando, clamando, suplicando ao Senhor, pedindo ao Senhor um filho, pedindo ao Senhor que passasse dela aquela amargura. E aquela amargura tinha uma forma bem clara de ser passada, era com o filho. De ser livrado daquele sofrimento era como um presente, um filho, e Deus o concede. Aquele filho que nasceu, o Senhor nasceu fruto de oração, e nasceu consagrado, separado para o Senhor. Um filho foi forjado, nascido, gerado no altar, consagrado a Deus. A terceira mulher, nós vamos lá no Novo Testamento. Esta mulher é impossível ter filho, essa terceira mulher. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 36. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 36. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse-lhe: alegra-te muito favorecida, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A terceira mulher. A primeira mulher de Eucana, que não fala o nome dela, que era estéril. A segunda, Ana, mulher de Samuel, Ana, que também era estéril. E a terceira, Maria, que não tinha ainda esposo. Maria, uma jovem comprometida em casamento com José, recebe essa notícia que terás um filho.
Agora, ó, interessante a saudação que é feita a Maria. Alegra-te, muito falecida, o Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida. Esta mulher será uma mulher temente a Deus. A história desta mulher é uma história de uma pessoa que era extremamente zelosa e temente a Deus. Maria fica grávida de uma forma miraculosa e ela tem um filho. Nós conhecemos a história, só que antes do ministério de Jesus Cristo, alguns acontecimentos que são bem interessantes. Quando os magos, quando os pastores visitam, que usavam o reino de Deus, se ela guardou aquilo no coração. Quando os magos visitaram, salvam o reino de Deus, diz que ela guardou aquilo no coração. Quando ela foi mandada para o Egito, diz que ela guardou aquilo no coração. Quando Jesus, na sua pré-adolescência, no tempo, discutia com os mestres da lei, e ela viu aquilo, diz que ela guardou aquilo no coração. Ela era uma mulher de Deus. Ela guardou a palavra, a mensagem do seu coração. Ela observava, ela meditava na palavra do Senhor. Ela acompanhou o ministério do seu filho. Talvez essa tenha sido uma das mães que mais sofreu. Das que nós citamos aqui. Talvez essa seja uma das mães que mais orou lá pelo seu filho. Ela sabia do seu ministério, ela sabia o que aconteceria com ele. Ela saberia o peso que estava sobre os seus ombros. No entanto, ela o acompanhou. Ela observava. Ela talvez fosse daquelas que o ajudaram, um grupo de mulheres que serviam, e nesse grupo estava a sua mãe. Agora imagine para você, mãe, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. O grande ministério que Deus tem dado a uma mulher não é ser uma pastora, porque isso é antibíblico. Não é ser uma profeta atual. Não é que você seja um presidente do Brasil, porque isso também é antibíblico. Deus não colocou o poder da liderança nos ombros de uma mulher. O grande ministério que Deus deu a uma mulher é ser mãe, e talvez seja o maior e o mais pesado ministério que existe. É ser mãe. Pelo fato de termos mães, como essas mães que citamos, nós estamos vendo filhos que têm vivido uma vida tão depravada. As mulheres que estão na vida de Susana Wesley, uma mãe extraordinária. Susana Wesley, filhos. Lembrei as peças. 21 filhos, olha aí, perdi ainda. 21 filhos. Um marido que era lá nada dessas coisas. Um homem que dizia ser um pastor, mas era um cara bagunçado. Ela sofria, mas ela tinha uma disciplina extrema trazida pelo Senhor. Ela criou os seus filhos de dar disciplina no Senhor. A palavra de Deus, ensinando a guardar a palavra do Senhor. Os filhos daquela mulher Wesley tornaram grandes homens. E nós conhecemos e cantamos alguns hinos desses. João Wesley e tem o outro Charles Wesley, todos se destacaram. As suas filhas eram mulheres virtuosas. A nossa sociedade hoje tem relegado aquilo que é de mais importante a terceiro ou ao Estado. Nós temos visto mães que estão ansiosas, que as aulas começam, que mandam se vão para a escola para se ver com os filhos, que não querem que já tenham seus filhos, dar dor de cabeça do menino, criança, trabalha demais, estressa demais. Tem pais que são loucos, que têm uma escola de meio integral, para mandar o filho passar o dia todo trancafiado, assunto nesse estado, com pessoas sem nenhum compromisso com Deus, ensinando e educando. Aqueles que têm condição para trabalhar 24 horas para eles, que não querem ter o trabalho de nada com seus filhos. E tem outro pior, que em vez de querer educar um filho, vão no pet shop e
compra um cachorro e cria um bichinho de estimação. Mães, a maior dádiva que Deus tem te dado para você é ser mãe. E o principal ministério que você tem é cuidar dos seus filhos, criar os seus filhos, torná-los homens e mulheres tementes a Deus. Não é fácil o labor de uma mãe, se realmente quiser ser uma mãe. Não é fácil forjar o caráter de uma pessoa. Não é fácil inculcar na mente de uma pessoa ensinos consistentes. O homem é na sua natureza depravada e foge de Deus. E vai tentar fazer isso em toda a sua vida. Não é fácil. É algo difícil. Nós temos visto um apelo que tem surgido no nosso meio, os movimentos. Eu não tenho dados, mas eu já há muitos anos no movimento feminista. Para dar direito das mulheres. As mulheres sofriam demais na mão dos machistas. Porque os machistas iam para a guerra e deixavam as mulheres em casa. Sofriam demais com as mulheres. Eles iam para a roça, para todo o sol quente, as mulheres ficavam em casa, elas sofriam demais. Eles enfrentavam os leões e ursos, enfrentavam as feras para proteger as esposas. Então, eles sofriam muito, porque eles deixavam elas em casa, dando os filhos, elas sofriam demais. Então, esse movimento surgiu para libertar a mulher do poder do machismo e dar liberdade para as mulheres. As mulheres foram adquirindo liberdade, direito ao voto, direito à voz, direito a diminuir o tamanho da saia, direito a descobrir a cabeça, direitos a entrar na sala quando vai conversando, foi alcançando direitos, alguns direitos bem interessantes, direito de usar um biquinho fletal na praia, direitos de mijar, fazer xixi em frente a uma imagem sacra, direito de andar pelada pela rua, direitos de abortar, matar os seus filhos do ventre, direitos e muito mais direitos. Só que depois surgiram outros movimentos. E temos os movimentos que têm tornado-se fortes atualmente e têm agora tomado os direitos das mulheres. O movimento LGBT tem mais algumas letras lá, quase o alfabeto inteiro que eu não sei, que tem tomado os direitos das mulheres. Porque eles também querem os mesmos direitos de ser mãe, direitos de ter direitos, porque são uma classe especial e precisam ter direitos especiais, ter leis especiais, para quê? Porque senão eles vão viver oprimidos demais. O grande problema é que nós estamos vivendo uma sociedade que não quer assumir as suas obrigações. Nós estamos vivendo uma sociedade que não quer assumir as suas responsabilidades. Matam e morrem pelos seus direitos, mas não querem assumir as suas responsabilidades. Nós estamos vivendo uma sociedade onde homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Cada um é aquilo que quer ser e ninguém pode dizer nada ao contrário. Onde a mãe tem que encarar o mercado de trabalho e o pai tem que fazer outras coisas qualquer, porque tem que dar coisas para os filhos. As mulheres abandonaram a criação dos seus filhos para encarar o mercado de trabalho, porque precisam ter mais coisas e oferecer mais coisas para os reizinhos e as rainhas que eles têm em casa. Aí os filhos vão entrar aí para os avós criar, ou para uma babá criar. Os pais eles não têm mais relacionamento com seus filhos, porque eles querem entuchar as crianças de coisas. A nossa geração não tem mais um referencial. A criança não olha para o seu pai como um super-herói. A menina não olha para a sua mãe como uma heroína, como alguém que ela quer ser igual.
Ela quer ser igual a Gretchen, fazer um filme pornô. Ela quer ser igual o nosso atual presidente, ou igual outros homens aí, que tem uma ficha quilométrica suja. Querem ser igual o popstar que rebola no palco, mostrando as suas nádegas e seus seios, e só muda para ganhar dinheiro. Elas não querem ser igual a sua mãe. Os rapazes não querem ser igual ao seu pai, eles querem ser igual aqueles popstar que pintam o cabelo de uma cor, banda de outra cor, tem uma argola na orelha, outra no beiço, nos lábios. A família não é mais um referencial para as nossas crianças. Até Che Guevara é referencial, menos o pai e a mãe que está ali todos os dias. A família perdeu a direção do Senhor, não tem mais Deus como centro da sua casa. A casa, a família não é mais um altar do Senhor, onde o pai e a mãe se reúnem em volta da mesa, onde a mãe é uma videira frutífera e o esposo olha e se alegra da sua esposa e fica feliz ao ver os seus filhos reunidos. Quando se reúne, joga o celular na mão de um, liga a televisão para o outro e cada um se espalha dentro da própria casa. Não tem mais uma família reunida. Não tem uma mãe que está em volta do seu lar. Nós temos um aglomerado de gente que mora debaixo do mesmo teto. E que cada um luta pelas suas próprias vontades, pelos seus direitos. Meus queridos irmãos, se quisermos mudar nossa geração, você, mãe, você será a principal ferramenta. Se você quiser mudar o mundo, você será a principal ferramenta. Com seus filhos. Você pode fazer do seu filho um homem bomba, ou torná-lo o futuro presidente do Brasil. Você pode torná-lo dele um homem de Deus, ou um depravado, mais um depravado na sociedade. É o seu filho. Você, na sua casa, é a autoridade máxima. Quando Deus quis mudar a geração, Ele levantou uma mãe. Ele levantou uma mãe. Por que Ele não levantou um pai? Porque Ele deu ordem para o homem lá no jardim do Éden. O tio, Zé, o homem falhou em ensinar, disse ali para sua esposa e ela pecou. Deus deu ordem para o homem lá no seu povo do Egito, conduzir esse homem falhou. Deus veio dando ordem para o homem e ele veio falhando, errando. Ele falou para o homem: ensina a criança no caminho que deve andar, instrui, direciona, e ele falhou. E ele tem falhado em ensinar a sua esposa, ensinar os seus filhos, tem tornado devasso, depravado. Trabalha a semana inteira, final de semana, quando ele está em casa, ele está com seus filhos, ele está com seus filhos, ele está pelas tabernas, pelos bares, pelos prostíbulos. Não tem tempo para ensinar o filho. E toda vez que a sociedade está mergulhada na mais profunda crise, Deus levanta uma mãe. Talvez você seja a mãe que Deus está levantando nesta geração. A questão é que o preço é alto. O preço é alto. Você está disposto a pagar um preço para que o teu filho mude a história dessa geração, a história dessa cidade? Eu olho aqui e vejo todo o prefeito de Buritirana, todos os vereadores, os secretários de educação, os secretários de saúde, os professores aqui. Aqueles que irão no futuro substituir
aqueles atuais, e vai passar. Daqui mais uns dias, o irmão Johnny e o Marcelo se aposentaram da educação. Quem vai estar dando continuidade são vocês, as crianças que têm hoje. E como que elas vão fazer esse trabalho? Mãe, eu cabe vocês hoje. Você já imaginou? Você daqui 10 anos, 15 anos, você bater no consultório para ser atendido, chega lá, é o teu filho irresponsável que vai atender? Isso, teu filho irresponsável, tem que ter uma má educação, que é irresponsável. Aí vai fazer uma receita qualquer, cai isso aqui, já às vezes se formando aí, treinando aí o jurista. O que está fazendo o seu filho? Você realmente tem gastado tempo em cima dos seus joelhos, em cima dos joelhos, orando por ele? Você, mãe, tem que estar tempo orando a Deus para que Deus comece a forjar o caráter de um homem para ser o esposo da sua filha. Você já imaginou a sua filha chegando na sua casa chorando porque o marido é um vagabundo? E você não gasta tanto tempo orando para Deus ter seu marido, nosso marido que carrega no seu peso e a responsabilidade de uma família? Você já pensou que daqui mais uns anos você pode estar recebendo na sua casa os seus netos, porque o seu filho irresponsável abandonou e não vai cuidar dos seus filhos? Alguém tem que cuidar das crianças? Você já pensou, pai, ver a sua filha chorando porque um canalha qualquer o iludiu por aí, o engravidou e deixou, nunca mais olhou para ela? Você já imaginou você ir deixar o seu filho na escola e chegar lá o professor ser aquele irresponsável ou aquele cara que vai lá em cima dela aliciar a sua criança? Falando de coisa ruim, você já imaginou você sentar com as suas amigas de cabelos brancos, com a voz baixa, falar assim: sou feliz pelo meu filho, que é um homem honrado. O couro do joelho está grosso, mas tem um filho, uma filha que é uma pessoa extraordinária. Precisamos estar dispostos a pagar o preço para termos uma futura geração ou para vivermos na nossa realidade de forma melhor. Precisamos pagar o preço para criar nossos filhos de forma que dignifique e glorifique ao Senhor, para que Deus seja glorificado, seja honrado. Mãe, não tem que dizer não do seu filho. Sabe, eu tenho visto mães que, para se livrar do filho, com o celular na mão dele, pega o celular, deixa a criança o dia inteiro pendurada no celular. Está matando o seu filho, está aleijando, adoecendo o seu filho. Você liga a televisão, deixa ele lá o resto do dia no frente da televisão, assistindo porcaria de desenhos, malditos desenhos que estão ensinando o filho que não presta. Aí o teu filho está chutando as coisas, dando pontapé, porque ele assistiu lá na televisão. Está adoecendo o teu filho. Eu quero recomendar para as mães um filme chamado Mãos Talentosas. Mãe, assista esse filme no YouTube, assista esse filme. Muda a história da sua família, muda a sua história, muda a sua realidade. Você tem poder na sua vida para fazer isso. Dedique tempo à sua família, seja uma mãe valorosa, seja uma mãe diligente, uma mãe que realmente ama os seus filhos. Ninguém vai amar os seus filhos mais do que você. Ninguém vai se tirar todos os seus filhos mais do que você. Ninguém vai perder o sono pelos seus filhos além de você. Se você tem tempo e oportunidade,
Dedique a sua vida para ser uma mãe segundo os padrões de Deus. E cria filhos para que eles possam glorificar a Deus. O fruto do ventre, o seu galardão, o seu maior presente. Não pense que o seu maior presente será ganhar na Mega Sena no final de ano. Não, isso é besteira. Não adianta ter rios de dinheiro e os seus olhos secando de preocupação a noite inteira por causa do seu filho. A palavra diz que é muito mais gostoso você ter o seu bocado de cada dia e a paz do seu coração, tranquilidade. Você morar numa choupana e deitar a cabeça tranquila. Meu desafio nesta noite é para que você possa viver para a glória de Deus. O mundo já tem coisa ruim demais. Não seja você e não seja o instrumento de fazer mais alguma coisa ruim para ganhar no mundo, não. Você pode mudar. Você pode ser esse agente de transformação. Você pode ser verdadeiramente uma mãe. Uma mãe que zela e que ama os seus filhos. Pague esse preço. Terás uma velhice, com certeza, muito mais tranquila e em paz. Que o Senhor em Cristo tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a submetermos aos padrões de Deus, aos parâmetros de Deus. Eu quero deixar mais uma palavra aqui, encerrar, deixar uma palavra para a mãe, para as mães. Se tiver duas opções, um emprego, um bom emprego, um bom salário, e a opção de deixar seus filhos na babá, uma opção para os seus filhos, abandone o emprego. Tenha uma vida mais simples, mas fique em casa, cuide dos seus filhos. Baixe o padrão de vida, tenha uma vida mais simples. Não se preocupe que ele dá o melhor para o seu filho. Dá a tua presença para ele. Seja um referencial para o seu filho. E aos homens, se vire, vai trabalhar para manter sua família. Pois Deus falou para o homem: do suor do teu rosto comerás. Então trabalhe, rala, você sabe, dia e noite. Meu conselho para as mães é: entre o emprego do teu filho, opte pelo teu filho, pela tua família, pela tua casa. Entre um bom salário e os seus filhos, fique com os seus filhos. Um bom salário no futuro pode andar para comprar os remédios para o problema que o seu filho vai lidar. Você ficar com seus filhos poderá ser bem cuidado por eles no futuro. Então, opte por cuidar da sua família com você. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Vamos colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por nos conceder esse momento, nos conceder esta oportunidade de aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Eu quero, como a gente vai orar, eu quero apresentar para os irmãos mais um irmão em Cristo. Eu sempre confundo o nome, se Mirella, se Mirella. Quero convidar ela aqui à frente, a irmã Lenise, e você foi junto com ela. São as mães espiritual dela. Entendeu? Você foi, a gente já está ali mexendo nas panelas ali atrás, ajeitando aqui. Vamos correr. A irmã Lenise, se quiser, o estudo com a Mirella, concluíram o estudo bíblico com ela, e ela decidiu que servir a Cristo é melhor do que continuar longe de Cristo. Ela voltou para a decisão de servir ao Senhor, de voltar ao Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida dela, por entender que servir a Cristo é melhor do que servir qualquer coisa neste mundo. Nós vamos orar, apresentar a vida dela ao Senhor, perdendo a Elenise, não sei por que estiveram aí orando, jejuando e labutando, dando estudo para ela. E que a igreja possa assim também sentir-se responsável por essa cidade para orar e trabalhar na estudos bíblicos, para ensinar a palavra de Deus, para que o Senhor possa se transformar em vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a vida de todas as mães que estão aqui nessa noite diante do Senhor.
Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Em Tua santa e gloriosa presença está as nossas vidas, ó Deus. Pai amado, nós queremos Te agradecer porque até aqui o Senhor tem sido conosco. A Tua boa mão tem nos sustentado, nos amparado. Pai Santo, quero louvar o Teu nome, ó Deus, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és o dono da vida. Tu és aquele que dá e que tira a vida. Tu és aquele que restaura, que transforma, que liberta. Tu és aquele que faz maravilhas, que faz o impossível. Tu és aquele que, quando o homem pensa que não tem solução, Tu transforma, mostrando que Tu és Deus e continua no controle. Pai amado, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, eu suplico a Ti, seja conosco. Eu quero apresentar diante de Ti a vida da Mirella, meu Deus, que Tu venha revesti-la com o Teu Espírito Santo, que Tu venha cobrir, ó Deus amado, com o Teu poder, e que Tu venha conduzi-la, Pai Santo, em Tua presença, que ela venha viver para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Pai, que ela venha crescer, desenvolver, se fortalecer diante de Ti, e que Teu Espírito Santo conduza, meu Pai, a desfrutar da Tua presença majestosa da sua vida. E quando chegar diante de Ti, ó Deus, que o Teu Filho amado se apresenta em favor dela diante do tribunal da justiça de Deus. Pai, esse é o Teu clamor. Sei que a vida da irmã Lenise, da irmã Secorria, Deus amado, estiveram conduzindo, ministrando a palavra a elas. Pai Santo, que elas continuem como mãe espiritual dela, Deus amado, sustentando, orientando, acompanhando e a fortalecendo para que ela possa se robustecer à Tua presença, meu Pai. Ó Deus bendito, eu suplico por toda essa igreja presente nesta noite. Eu quero Te clamar, Pai Santo, por cada mãe aqui presente nesta noite. Pai Santo, que Tu venha revestir com o Teu poder, com o Teu cuidado, para que elas possam, Deus amado, exercer esse ofício com louvor. Que elas possam exercer esse ofício, Deus amado, com alegria e com júbilo, Pai. Mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante das suas adversidades, que elas possam compreender, ó Pai, que esse é um presente, que esse é um grande galardão que Tu as concedeu, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, seja com cada mãe. Eu suplico por aquelas, ó Pai amado, que hoje têm sofrido, chorado por causa dos seus filhos que vivem uma vida dissoluta, uma vida, Deus amado, que faça sofrer. Ó Deus, pelas Tuas mãos, das mães. Pai, aquelas que passam noites em claros, por causa de filhos que passam noites pelas ruas, pelas festas, pelos pais. Ó Deus amado, tem misericórdia de suas vidas. Pai, tenha compaixão, Senhor, mas que elas possam voltar para Ti, Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, sabendo que Tu és Deus, que Tu pode transformar, que Tu pode restaurar. Pai amado, em nome de Jesus, conosco, seja com nossas vidas, ó Pai. Esta é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.